Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CONIAGRO, Congresso Internacional Online do Agrotóxico. O meu nome é Matheus Tonini Eitelven, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado também pela mesma instituição. E recentemente, em 2017, eu concluí o meu doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia de Sistemas Agrícolas. Bom, qual é a minha contribuição hoje para esse tema e para esse evento? Eu trabalho numa empresa que chama Smart Sensing. Ela é uma empresa de importação e comercialização de sensores para pulverização localizada. O porquê de trabalhar com pulverização localizada? Hoje, principalmente para aplicação de herbicidas, pensando em manejo da lavoura no pré-plantio, se faz a aplicação em área total, mesmo sabendo que existem plantas parcialmente na área, ou seja, nós não temos uma necessidade de realizar uma aplicação em toda a área. Sabendo que há plantas em determinados locais, abre-se a possibilidade de realizar uma pulverização localizada e, consequentemente, ao benefício de uma manutenção da qualidade ambiental, portanto, eu estou jogando menos produtos químicos, agrotóxicos, chamem como quiser. Há uma economia por parte do produtor, ou seja, ele não vai estar utilizando a mesma quantidade de produtos que ele utilizava, e há ganhos, logicamente, indiretos, que seriam um aumento de produtividade ou algo do gênero, pela redução do próprio uso de herbicidas. Tá bom? Bom, como é que a apresentação ela tá estruturada? Eu vou abordar esses tópicos aqui e espero que fique claro para todos que essa é uma apresentação voltada ao uso de tecnologia na agricultura. E a tecnologia, nesse caso aqui, voltada para a pulverização, para a redução do uso de agrotóxicos nas lavouras. Bom, a tecnologia que a nossa empresa trabalha, que ela importa e comercializa os sensores no Brasil, ela se chama WIDIT. Então nós vamos primeiramente mostrar o que é essa tecnologia, o histórico dela, qual é o princípio de funcionamento, as aplicações, alguns exemplos que já tem de máquinas operando no Brasil e quais são as perspectivas futuras. Nessas perspectivas futuras serão abordadas outras tecnologias que trazem um benefício tão bom quanto o WIDIT, ou melhor que ele, enfim. Mas quais são as perspectivas para daqui para frente? Ou seja, essa tecnologia que eu vou abordar aqui, ela já existe, já está consolidada e o mercado já está absorvendo. Mas o que virá daqui para frente? Então, no fechamento nós vamos abordar especificamente as perspectivas futuras. Bom, para começar, o que é o WIDIT? Ele é um sistema de pulverização que ele identifica somente onde há a planta daninha, uma planta no caso, ele identifica a clorofila e pulveriza somente sobre essa planta. Então ele tem um atuador na válvula, no bico do pulverizador, que vai realizar a aplicação somente sobre essas plantas. Bom, aqui há um vídeo que vai ficar mais claro para todo mundo como a tecnologia pulverização localizada. WIDIT combina uma tecnologia de detecção super precisa e rápida para pulverizar apenas as ervas daninhas. Com essa tecnologia, você pode economizar até 90% do seu produto químico. Com WIDIT, você pode pulverizar a uma velocidade de até 25 km por hora. Pulverizar em alta velocidade significa um aumento da eficiência da operação de pulverização. Sensores WIDIT somente necessitam ser instalados a cada metro. Reduzir o número de sensores significa reduzir o peso extra na barra de pulverização. Isso é muito importante quando se pulveriza em alta velocidade. Os sensores são posicionados a 1,10 m do chão para superar o sombreamento das plantas daninhas atrás da palhada. O sensoriamento é dividido em 5 faixas de 20 centímetros. Em cada faixa de 20 centímetros, há uma válvula solenoide que pulveriza somente onde é necessário. Isso significa que o WIDIT economiza o quanto for possível. O WIDIT usa uma fonte de luz de LED para detectar as plantas daninhas pequenas.
A velocidade de trabalho permite o ajuste exato do momento de abertura do jato. E a ativação super rápida da válvula solenoide faz o jato acertar exatamente a planta daninha no tempo exato, o tempo todo. Com a nova tecnologia PWM, a dose é mantida o tempo todo, independente da velocidade que o pulverizador está operando. O Weedit não requer nenhuma calibração prévia. A sua calibração é realizada toda automaticamente. Isso significa que você pode ter um ótimo desempenho ao longo de toda a lavoura. Ele funciona tanto à noite como de dia. Dessa forma, você pode pulverizar quando achar mais adequado. Economize produtos químicos, aumente a eficiência e use a tecnologia líder mundial em pulverização. Weedit, pulverização localizada. Bom, esse é um resumo rápido de como a tecnologia funciona, mas ele é bem completo e fica fácil entender como ela funciona. Agora, falando um pouco sobre o histórico, e o que chama atenção disso é o seguinte: ela foi uma empresa que começou dentro da Universidade de Wageningen, na Holanda, e ela foi desenvolvida especificamente para capina em calçadas, ou seja, uma capina química, né? Para aplicação de herbicida em calçadas dentro das cidades na Holanda, em que não se podia fazer a capina manual ou ela era um pouco dificultada de acordo com essa situação que vocês podem ver na foto aqui. Esse foi um dos primeiros sistemas fabricados em que eram empregados sensores para a identificação das plantas daninhas ali entre uma pedra e outra, que nasciam algumas plantas. Então realizava essa pulverização localizada. E essa máquina, esses equipamentos, eles operaram durante um bom tempo, de 99 até 2005. Então, em 2005 já houve um lançamento de uma segunda geração desse equipamento, que ele já havia implementado uma tecnologia que chama PWM, nós vamos abordar isso mais à frente, e tinha uma melhor precisão para a pulverização do alvo. Então, ainda com uso urbano. O objetivo era esse, era eliminar algumas plantas daninhas de áreas urbanas. Bom, entre 2005 e 2006, houve uma proibição do uso de glifosato nas áreas urbanas, na Europa, principalmente na Holanda. E isso causou um sério problema para essa empresa, no caso a Rometron, que o principal mercado dela era o uso urbano, né, desses sensores. Então partiu-se para a investigação de outras tecnologias que poderiam auxiliar a combater essas plantas e ao mesmo tempo não utilizar nenhum tipo de agrotóxico. Nesse caso era o glifosato. Então começaram algumas pesquisas. Essa é uma máquina que ela realiza a pulverização com água quente. É bem curioso, mas isso ainda opera na Europa, lógico que numa escala muito pequena, mas o grande problema de se realizar uma aplicação com água quente é que há um grande gasto, um grande consumo de energia para aquecimento da água e que há necessidade de aplicar muita água por planta para que haja um controle, né, eficiente. A água, como a gente sabe, há uma limitação de temperatura quando ela ferve, então a gente não consegue aquecer a ponto de matar a planta com pequenas quantidades. Essa é a regra nesse caso. Bom, a empresa que realiza essa pulverização localizada lá utilizando água quente chama Wave, e ela utiliza os sensores ainda da Rometron, o Weedit, mas ela faz a parte de controle e aquecimento dessa água para aplicação localizada. Bom, diante dessa dificuldade, em 2009 a empresa Rometron ela partiu para a área agrícola e visualizou na Austrália um grande potencial de utilização dessa tecnologia, porque boa parte da Austrália tem uma safra durante o ano só e as chuvas elas são bem escassas, então toda a água da safra que vai ser utilizada para aquela safra, boa parte dela está ali no subsolo, uma profundidade pequena,
E se na entre-safra alguma daninha germinar e vier a crescer, a raiz dela vai entrar em contato com essa água que está subsuperficial e vai acabar causando uma evaporação, né? A planta daninha ela transpira e acaba se perdendo essa água que estava de reserva para a cultura durante a safra. Isso não é desejável, então há necessidade de entrar várias vezes durante a entre-safra para fazer o combate desse tipo de planta daninha. Então, em 2009 começou-se o uso agrícola desses sensores. Em 2012 surgiu a segunda geração da versão agrícola, né, que é a que está em operação hoje. Então, em 2014, esses equipamentos começaram a ser comercializados na Argentina, além da Austrália, que era o principal mercado. Hoje já são mais de 280 equipamentos comercializados na Argentina, que é o segundo maior mercado hoje da empresa. Em 2015, a Amazônia, em parceria com a Rometron, ganharam um prêmio de inovação na Feira Agritécnica de Hannover, justamente pela nova geração desses sensores, que provavelmente vai ser lançada no ano que vem. E em 2016, então, esses equipamentos começam a se disseminar pelo mundo. Entram no Brasil, no fim do ano de 2016, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Cazaquistão. Além, é claro, da Europa, que a Amazônia é quem comercializa o equipamento lá, que já vem integrado aos pulverizadores que a própria Amazônia fabrica. Bom, mas qual é o princípio de funcionamento? Como é que essa máquina opera? Ela opera identificando a fluorescência de clorofila. A fluorescência de clorofila é um processo natural, ela ocorre naturalmente na natureza. E, no entanto, nós não conseguimos identificar o nosso olho humano porque nós trabalhamos, o nosso olho ele opera na região visível do espectro eletromagnético. E a fluorescência ela ocorre no infravermelho. Então, a planta ela é excitada, ou seja, uma luz muito forte de LED que incide sobre a planta e boa parte dessa radiação, dessa luz que chega até a planta vai ser utilizada para a fotossíntese. Enfim, há pelo menos 5 caminhos para que essa radiação pode utilizar. E um desses caminhos, na verdade, seria a fluorescência, ou seja, uma emissão de fluorescência nas plantas que têm clorofila, ou seja, nas plantas que estão vivas, elas vão naturalmente emitir uma fluorescência. E é essa fluorescência que o sensor capta e identifica onde a planta está localizada. Bom, a partir disso eu consigo realizar a aplicação localizada, ou seja, eu tenho um atuador que me permite abrir e fechar um bico de pulverização e nesse caso aqui o equipamento ele trabalha em uma faixa, cada sensor desses que estão instalados na máquina, eles pegam uma largura de 1 metro e eles comandam 5 bicos individualmente. Então, se eu tiver uma planta localizada num canto, ele vai abrir somente aquele bico correspondente à posição da planta. Se eu tiver uma planta que tenha mais de 20 centímetros de largura, ele vai abrir 2 bicos para que toda a planta seja coberta pelo herbicida. É dessa maneira que ele trabalha. E aí o equipamento tem pelo menos 3 modos de funcionamento. Um que seria que ele realiza a abertura do bico toda vez que ele identifica uma planta daninha, ele simplesmente abre o bico, quando passa sobre ela ele fecha. A outra maneira seria uma aplicação com PWM, que foi citado lá no início. O que seria esse PWM? Permite que o equipamento possa ajustar a dose, ou seja, manter, na verdade, a dose constante, mesmo com variações de velocidade da máquina. Isso tudo sem variar a pressão do pulverizador. De maneira mais simples, imagine essa figura aqui abaixo, onde o bico está aberto, logo na seguida ele está fechado. Aberto, fechado, aberto, fechado. Isso é o que chamamos de PWM, essa pulsação. Essas válvulas que estão instaladas nos bicos, elas podem trabalhar a uma frequência muito rápida. Ou seja,
elas podem abrir e fechar até 60 vezes em um segundo. E essa abertura e fechamento é que vão determinar quanto produto está sendo jogado naquele local. Então, se eu estou me deslocando um pouco mais rápido com o pulverizador, essas válvulas vão deixar cair um pouco mais de produto. Se eu estiver andando um pouco mais devagar, elas vão reduzir a queda desse produto e vão garantir que aquela cauda que eu fiz no meu pulverizador para aplicar, por exemplo, 100 litros por hectare, coloquei a quantidade de produto necessário para combater as plantas daninhas para 100 litros por hectare, eu vou ter uma garantia que essa dose vai cair igualmente em toda a área, independente das variações de velocidade que o pulverizador vier a ter. Que a gente sabe que quando chega próximo de uma curva de nível, um terraço, uma região de manobra, a velocidade ela necessita ser alterada e isso não afeta a operação do equipamento. Bom, e ainda há um terceiro modo de operação que é bem interessante, que seria a aplicação em área total de uma dose determinada e no momento que eu identifico onde há uma planta, eu aplico uma dose cheia. Então, vamos supor, eu posso aplicar, nesse caso aqui há um exemplo no lado esquerdo no doses aqui, seria só a abertura e fechamento em cima das plantas daninhas, mantendo a dose independente da velocidade, e no lado direito um recobrimento em área total de uma dose de 40%, por exemplo, da dose em área total, e quando eu visualizo alguma planta eu aplico a dose cheia sobre essa planta. Então são três maneiras básicas de funcionamento do equipamento. Quais são outros ajustes que são possíveis? Eu tenho 4 margens de segurança, que elas me permitem iniciar e terminar a pulverização com uma garantia de recobrimento sobre a planta. Essas margens podem ser pré-definidas pelo operador, mas geralmente são 5, 10, 15 e 20 centímetros. Então, se eu tiver com uma margem de 20 centímetros, o meu bico de pulverização ele vai abrir 20 centímetros antes da planta, pulverizar sobre ela, passar 20 centímetros ainda aplicando e logo após fechar o bico. Por que isso é interessante? Porque algumas situações em que eu tenho presença de vento ou eu tenho alguma irregularidade na minha lavoura que faz com que a minha barra oscile e não seja possível manter uma altura constante, então há uma distância maior para o jato chegar até a planta. E além disso, há 4 níveis de sensibilidade, que elas vão me permitir pulverizar plantas menores, muito pequenas, até plantas um pouquinho maiores. Então todas as plantas com área foliar acima do tamanho de uma moeda de 25 centavos, por exemplo, elas vão ser detectadas pelo equipamento. Agora abaixo disso, eu necessito colocar uma sensibilidade maior para que seja identificado. Bom, o que mais que o equipamento tem a possibilidade de fazer? Uma compensação em curvas. O que seria essa compensação em curvas? Quando eu estou realizando uma operação de manobra, curva com o pulverizador, a parte de fora da barra, da curva, ela sempre vai estar jogando um pouco menos, vai estar aplicando um pouco menos de produto. Nesse caso aqui, em qualquer situação de manobra ou de curva, a máquina identifica isso e cada sensor vai ter uma velocidade de deslocamento diferente em função da sua posição na barra, e ele vai saber essa velocidade e vai saber quanto produto ele necessita aplicar para que não haja uma aplicação de muito produto em um lado da barra e pouco em outro, ou seja, para manter constante aquilo que eu determinei previamente antes de entrar na área. Então ele compensa a dose em função da curva. E ainda tem a tecnologia do PWM que eu expliquei anteriormente. Bom, essas são algumas máquinas que estão instaladas no Brasil. Tem máquinas rodando em praticamente todas as regiões do Brasil, não só na parte de agricultura, mas na parte de silvicultura, manutenção de rodovias, enfim, pesquisa em universidades. Já há uma gama aí de equipamentos dos mais variados
tamanhos. Nesse caso aqui, são equipamentos esse da esquerda de 32 metros de largura e do lado direito 36 metros de largura, que conseguem potencialmente fazer uma área muito grande, né, de pulverização. Esse é um equipamento também com 36 metros de largura. Essa é uma parte de testes, somente dele antes da aplicação. Aqui só está com água no tanque, mas para mostrar uma aplicação à noite. Ele pode trabalhar tanto à noite como de dia, sem problema nenhum. Essa é uma outra máquina em operação na Bahia. Nesse caso aqui, o grande problema é o capim amargoso, que é uma planta daninha resistente já ao glifosato e é de difícil combate, assim como a buva e algumas outras. E nesse caso aqui, essa operação que está sendo realizada é uma operação de catação, ou seja, a dessecação ela já tinha sido realizada previamente e todas as plantas que ficaram para trás elas eram resistentes ao glifosato. Nesse caso aqui ficou na lavoura somente capim amargoso. Nesse caso a economia ela é gigantesca. Bom, mas quais são as aplicações? Que tipos de pulverizadores podem ser instalados com esses sensores? Isso vai depender do tipo de pulverizador disponível na propriedade, mas desde máquinas de arrasto ou máquinas acopladas ao terceiro ponto dos tratores até os autopropelidos, né, equipamentos com um rendimento um pouco maior. E quais são as aplicações pensando no produtor rural? O que ele pode fazer com esse tipo de sensor instalado na sua máquina? O principal deles é a aplicação de herbicida, ou seja, a dessecação de plantas daninhas antes da implantação da cultura principal, da safra, né? Há ainda algumas possibilidades, alguns clientes estão testando essa possibilidade, realizando alguns estudos quanto a isso, que seria a aplicação de inseticida e fungicida, pensando principalmente em milho e algodão, que são culturas plantadas num espaçamento entre linhas grande, né, maior que o da soja, pensando que o algodão, na maior parte das vezes, está em torno de 76 centímetros, e o milho aqui é 90 centímetros, então seria um espaçamento legal para ter economia de inseticida e fungicida durante os primeiros estágios de desenvolvimento dessas duas culturas. Outra possibilidade seria a destruição química da soqueira de algodão, que ela é necessária realizar essa destruição da soqueira. E ela é realizada mecanicamente, química, enfim, depende muito do produtor, mas seria uma possibilidade em que eu poderia abrir o bico do pulverizador somente sobre a linha onde há esse algodão, e na entrelinha, na medida em que não há nenhuma planta daninha, ele não iria abrir o bico para pulverização, né? Outra possibilidade é a irrigação de mudas de plantios florestais. Nós temos um equipamento rodando com isso numa empresa de silvicultura. Ele identifica onde está a planta de eucalipto e faz a aplicação de água, nesse caso a irrigação, somente sobre essas plantas. E ainda o controle de plantas daninhas em rodovias, que é uma outra possibilidade aí que já está sendo feita aqui no estado de São Paulo. Bom, pensando em algodão, na medida em que a planta ainda não fechou a entrelinha, eu tenho um potencial de economia, tanto de fungicida quanto de inseticida, porque eu vou aplicar somente sobre a linha da cultura. Quando a planta estiver pequena, nesse caso aqui, esse é um bom exemplo para isso, eu tenho um potencial de economia muito grande, porque considerando que eu tenho um bico a cada 20 centímetros de largura de barra, eu posso abrir somente o bico que está sobre a linha do algodão, nesse caso. Depois eu tenho 2 bicos fechados, o quarto bico aberto, mais 2 fechados, e assim consequentemente. Então eu tenho um potencial de economia muito grande quando as culturas ainda estão pequenas. No caso do algodão pode chegar a 66% de economia, no milho pode chegar a 80%, desde que as culturas ainda não tenham fechado a entrelinha. Bom, aqui são alguns exemplos que a gente tem no Brasil. Vou citar dois casos aqui na Bahia, que é
são áreas mais comuns, assim, que tem um grande problema de capim amargoso. Na dessecação pós-colheita, a AgroService, que é o nosso cliente lá, eles tiveram uma economia média de 74% nas aplicações deles, ou seja, aplicaram toda a área e a economia foi de 74%. Então, eles teriam um custo convencionalmente aplicando em torno de R$400 mil, e isso baixou para 76 mil. Então, é uma economia considerável, sem falar os benefícios para o meio ambiente. Então, são aproximadamente 325 mil reais aí nesse período da entre-safra. Bom, essa é uma demonstração, os testes que foram feitos antes de se aplicar em área total, ou seja, gostaria de se saber se não iria ficar nenhuma planta para trás, né, após a aplicação. Essa é uma área com 61% de economia, vocês podem ver que ela aparentemente tem bastante planta daninha, mas o combate ele foi bem eficiente. Esse é o mapa da área, de aplicação na área, então nessas regiões vermelhas aqui no centro da área foi a região onde houve maior economia de produto, e onde está mais verde aqui, a economia foi um pouco menor, ela chegou próximo de 100%, né? E tem algumas regiões da lavoura que não tem planta daninha nenhuma, e as outras, naturalmente, ao longo dos anos, devido ao banco de sementes se localizar sempre em reboleiras, elas vão ter uma recorrência das plantas sempre no mesmo local. Esse é só um exemplo que nós, de um imaginamento de drone que nós realizamos em uma área lá na Bahia também, logo após a colheita, nesse caso aqui era milho. E, bom, após o imaginamento de drone, nós conseguimos identificar como estavam distribuídas as plantas na área, e elas estão, vocês podem verificar aqui, dispostas em faixas. Isso é principalmente devido ao deslocamento da colhedora, nesse sentido aqui. Houveram perdas maiores em alguns locais. E logo após então a colheita foi realizada a aplicação. No dia da aplicação, os índices de vegetação, ou seja, a determinação de biomassa que havia na área, estava dessa maneira. 7 dias após a aplicação, ela já reduziu consideravelmente. Tudo que está em verde aqui seriam plantas, né? Em vermelho é o que não tem planta. Então, 7 dias após, já havia controlado boa parte das plantas. E 14 dias após essa aplicação, nesse caso aqui foi uma aplicação de glifosato, quase toda a área havia sido limpa, né? Havia sido combatida as plantas daninhas. O que ficou para trás foi somente as plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, nesse caso aqui, dessa área, o que é muito comum para eles fazem uma reaplicação localizada de produto. Bom, ainda temos outros exemplos, no caso daqui da SLC Agrícola, que teve economias de 95% na fazenda Piratini e aproximadamente 98% na Panorama, que são duas fazendas lá no oeste da Bahia. E isso em 12 dias de trabalho aí, gerou uma economia potencial. Lógico que isso são dados estimados baseados no custo do produto que foi aplicado, né? E são produtos caros para combate de plantas daninhas resistentes ao glifosato, mas uma economia aí de aproximadamente R$233 mil em 12 dias de operação. Essas são as áreas típicas que se encontram na Bahia. Eu estou citando bastante exemplo de lá, porque lá a tecnologia ela se viabiliza muito rápido. Esse é o capim amargoso, um dos nossos principais problemas aí. Só para contextualizar, pessoal, o número de espécies resistentes ao glifosato no mundo, ele é maior, chega a 17 espécies nos Estados Unidos e Austrália, e é um pouquinho maior na Argentina do que aqui no Brasil, mas no Brasil nós já temos pelo menos 7 espécies catalogadas aí com resistência ao glifosato. E isso gera um grande problema, porque os produtos específicos para combater essas plantas eles são um pouquinho caros. A distribuição dentro do Brasil, se vocês observarem esse mapa do lado direito, mostra que o Rio Grande do Sul é o principal local
com áreas infestadas por plantas daninhas resistentes ao glifosato. Se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos conseguir resgatar que o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a utilizar cultivares transgênicos. E como não houve muita rotação de princípio ativo de produto químico, no caso o glifosato foi aplicado repetidas vezes, foram selecionando na natureza alguns indivíduos que já eram resistentes ao glifosato, naturalmente eram resistentes. No entanto, somente eles perpetuaram porque eles não eram combatidos, sementavam, geravam semente, aumentavam o banco de semente naquele local e no ano que vem mais indivíduos resistentes estavam presentes na área. Então esse é um processo natural, quando não há uma rotação de uso de princípio ativo, esse é um processo que ocorre naturalmente. Bom, mas aí quais são as perspectivas? Entrando mais para uma parte de fechamento aqui da nossa contribuição com o evento, quais são as perspectivas pensando nesse equipamento, no Widit, a um curto e médio prazo? A curto prazo seria a aplicação em taxa variável de líquidos, ou seja, eu inserir algum mapa no meu equipamento para que ele faça uma aplicação de taxa variável de algum tipo de líquido, pode ser desde herbicida, inseticida, enfim, ou até algum micronutriente, algum adubo foliar, algo desse gênero. Outra perspectiva seria o mapeamento das plantas daninhas, isso a gente já está pesquisando, já temos alguns mapas da incidência, ou seja, onde elas estão localizadas, para realizar um controle, uma aplicação de pré-emergente, ou seja, uma aplicação de herbicida enquanto aquela semente que está no chão ainda não germinou, em maiores doses, não em maiores doses, mas uma aplicação localizada somente nos locais onde havia planta daninha, porque nesses locais, em teoria, o banco de sementes ele é maior. Mas lógico que isso demanda um pouco de pesquisa e é o que a gente tem feito para fornecer uma recomendação com uma assertividade melhor. E por fim, então, a diferenciação de espécies daninhas. Eu acho que isso é um desejo de boa parte dos produtores e de quem está no agro aí, diferenciar as espécies daninhas e realizar a aplicação do produto específico para combater aquela planta daninha. E lógico, com o passar dos anos, talvez nem aplicar nenhum produto químico, um agrotóxico, mas realizar um combate de uma maneira que não haja nenhum dano para o meio ambiente. Bom, falando um pouco então sobre as tecnologias que estão por vir. Recentemente a John Deere adquiriu uma startup nos Estados Unidos que chama Blue River. Eles trabalham com equipamentos como esse, principalmente voltado para áreas de culturas com alto valor agregado, aqui no caso olerícolas, mas que com o passar dos anos, logicamente, vai ser possível se utilizar em grandes áreas de produção comercial, mas que é um sistema com câmeras que identifica as espécies, diferencia as espécies e realiza também a aplicação localizada. Hoje ainda há uma limitação que seria a velocidade de operação, a largura desses equipamentos e o elevado custo. Bom, mas se é possível realizar a identificação e supondo que a diferenciação de espécies já seja possível em um curto prazo, quais seriam os próximos passos? Bom, os próximos passos seriam investigar técnicas de combate que não utilizem produtos químicos, né? E aí há uma variada gama de produtos ou de protótipos ou engenhocas, nós podemos chamar de várias maneiras, que podem ser utilizados, desde o combate mecânico, a exemplo da velha enxada que nós utilizávamos, combate com fogo, nesse caso aqui, ou alguns braços móveis que podem simplesmente arrancar aquelas plantas daninhas invasoras, ou ainda, nesse último caso aqui, até micro-ondas, ou seja, aplicar o princípio do nosso micro-ondas doméstico para literalmente aquecer a planta a ponto de estourar as células e que ela venha a ser erradicada daquele local.
Bom, isso são todas pesquisas, são linhas de pesquisa que estão sendo investigadas, mas que no futuro, logicamente, poderão ser vistas no campo. A gente sabe que a tecnologia está avançando a passos muito rápidos e isso não vai demorar muito tempo para chegar no campo. Bom, pensando no que já está em operação, tem alguns pesquisadores que acreditam que ao invés de termos grandes máquinas para a operação, nós podemos ter um exército de pequenas máquinas, um exército de robôs que possam fazer a aplicação e recobrir grandes áreas em um tempo reduzido. Quando eu tenho um elevado número de robôs, eu não tenho um risco tão grande do que se eu tiver uma máquina grande e que ela quebre ou venha a parar por algum problema. Então reduz um pouco esse risco de perdas, né? Esse aqui é um exemplo de um equipamento autônomo operado com o IDIT, né? com a aplicação localizada de herbicida. Isso aqui é um outro exemplo da Austrália, em que já é comercializado, né, um kit para transformar o trator, qualquer trator, em uma máquina autônoma, e logo atrás já tem a aplicação de herbicida com uma plataforma com o sistema de IDIT, né, de sensoriamento e aplicação localizada, em que o produtor ele simplesmente pode mapear os limites da área e determinar que a máquina faça a aplicação. Se alguma condição meteorológica não estiver atendendo aos pré-requisitos, ou seja, se tiver uma umidade relativa muito alta ou um vento considerável, a máquina automaticamente vai parar e vai reportar isso para quem estiver comandando ela remotamente. Se tiver algum obstáculo no caminho, como vocês podem ver aí, ela vai parar e só vai retomar a operação no momento em que esse obstáculo se mover totalmente fora da linha de colisão, né, tanto do trator quanto do pulverizador. Isso é utilizado muito dos princípios que se utiliza em carros autônomos, né? Aqui na frente tem um sensor LiDAR, que é um laser scanner, que consegue fazer esse mapeamento frontal, então, da máquina, do que tem na máquina. Ele atua como um impedimento de colisão, né? Ainda na Austrália nós temos outros exemplos. Aqui é a Swarm Farm. Eles são fabricantes de robôs, todos autônomos, operados com energia elétrica. Aqui tem alguns sensores IDITs instalados nesses robôs, e a ideia é que se tenha um exército de robôs para combater as plantas daninhas, e você solte esses robôs. Eles têm uma comunicação entre si, e essa comunicação permite que nenhum entre na área onde o outro já aplicou, e na medida em que tiver alguma pane, algum problema, eles param automaticamente e reportam isso para o operador. Então a substituição de operadores nesse caso ela tem sido um foco, principalmente nas pesquisas da Austrália, como a gente tem visto aí. Bom, pessoal, o que eu tinha para contribuir com o evento era isso. Nós ficamos à disposição. A nossa empresa ela tem sede em Goiânia e temos uma filial em Piracicaba. O meu e-mail está aqui na tela de vocês. Desejo a todos um ótimo evento e obrigado a todos pela atenção.